Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para gravar o devocional, né? Eu vou me apresentar porque eu espero que esse vídeo chegue em mais pessoas, né? Então, eu sou a Tainara, tá? Eu sou membro da igreja, Ministério da Restauração e Vida. Eu faço parte do Ministério de Louvor, tá? Então, surgiu aí durante a semana a proposta de eu fazer um devocional, né? E eu fiquei assim, confesso que eu fiquei bem nervosa, porque eu não sabia o que eu ia falar até ontem. E aí hoje de manhã eu resolvi, falei assim, não, vou pensar no que eu ia falar. Só que antes disso tudo, ontem em casa eu tava nervosa mesmo, né? Eu tava meio desanimada, né, do que eu ia falar, do que eu ia trazer aqui pra vocês. E aí eu tava aqui, eu falei até pro Daniel, falei assim, nossa, eu não sei o que eu vou falar, eu tô desanimada. Aí ele falou pra mim, fala sobre isso então, fala sobre o desânimo, né? Aí eu comecei a pensar, falei, é verdade, né? O desânimo é um negócio interessante de se falar. Então eu vou falar sobre isso hoje, tá? Eu vou falar sobre o desânimo, que tá meio ligado assim, na minha concepção, né? Tá meio ligado com o medo também, com impedir a gente de fazer as coisas. E é isso que eu vou falar. Então, como essa semana eu tava meio já desanimada, sem motivo, assim, não tinha motivo aparente, mas querendo ou não, essa corona, essas coisas, tudo tem afetado a nossa vida, né? E aí a gente se sente desanimado, se sente abatido, né? Com tudo que tá acontecendo. E aí eu fiz aqui um rascunho para eu poder saber também o que eu vou falar, tá? Então, muitas coisas nessa semana, elas fazem com que, no nosso dia a dia, faz com que a gente fique desanimado. Notícia ruim, o corona, problemas que acontecem no nosso dia a dia, ou às vezes a gente já acorda assim desanimado, né? Sem motivo nenhum. E era o que estava acontecendo comigo. E não é assim que a gente tem que viver, né? Porque o desânimo, ele impede a gente de fazer as coisas, né? Nessa questão, eu acredito que ele tá aí atrelado já com o medo. Ele impede a gente de fazer as coisas, né? Porque a gente fica desanimado de iniciar uma coisa por julgamento de outras pessoas, né? Tipo assim, eu já quero me prevenir, já fico desanimado antes mesmo de eu realizar coisas novas, né? Por medo de eu me machucar, das pessoas falarem alguma coisa de mim, ou de eu ser envergonhado, passar vergonha, né? Ser humilhado pelas pessoas. Então, antes mesmo da gente realizar coisas novas ou realizar coisas mesmo no nosso dia a dia, a gente já fica desanimado por coisa que não aconteceu ainda, pra gente se poupar disso. Então, isso é um medo, né? A gente já tá se blindando de algo que possa acontecer. Então, ele impede a gente de realizar as coisas, né? E a gente não pode ser assim na nossa vida com Deus, nem no nosso chamado, em nada que a gente faça. Então, eu quero ler o versículo da Bíblia com vocês. Um capítulo. Eu quero ler Hebreus. Vou ler aqui que tá no celular. Vou ler Hebreus. Deixa eu ver. Capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar. A corrida é marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito ao trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Então, eu escolhi esse versículo porque aqui já dá o exemplo, né, de Jesus. Ele, sabendo que ia acontecer, sabendo que ele ia ser crucificado, sabendo que ele estava carregando o pecado de toda a humanidade, né, que Deus virou as costas para ele nesse momento, né, porque Deus não suportou ver o pecado no filho dele. Ele, sabendo de tudo isso, ele fez por amor, né? Também tem o exemplo da mulher do fluxo de sangue, né, que ela não desanimou. Ela ficou sabendo que Jesus ia passar ali. E ela foi, mesmo fraca, mesmo com o julgamento das pessoas, porque
as pessoas julgavam ela, né, porque ela é considerada impura. Então ela foi e não se importou, porque ela queria, ela foi pela fé, ela queria ser curada. Então a gente tem que se manter firme aí, a gente não pode desanimar, a gente não pode deixar ceder, porque a gente tem que se firmar na nossa fé e na alegria da salvação, né? Na alegria do sacrifício de Jesus, né? Porque a gente é salvo, a gente faz as coisas não é para agradar os outros ou para fazer, com que eu me sinta glorificado, nem nada disso. A gente faz as coisas para Deus. E mesmo que as pessoas nos julguem, mesmo que a gente seja humilhado, mesmo que pisem na gente, o que importa é Jesus, o que importa é Deus. Ele que vai nos recompensar no futuro. Então a gente tem que pensar nisso, que o mais importante é fazer a vontade de Deus, não importa o que aconteça, né? Isso é difícil, mas se a gente se apegar na fé, se a gente se apegar em Jesus, buscar orar, buscar ler a Bíblia, ter comunhão com Ele, e até mesmo se apegar nos nossos irmãos, nas pessoas que vão te colocar pra cima, vão colocar a gente pra cima, vão, sabe, manter a gente ali, a gente consegue não ficar desanimado. Então, isso é uma coisa que eu percebi na nossa igreja, assim, nesse período de quarentena, tudo, a gente sempre se manteve, assim, unido, mesmo longe, se manteve unido, todo mundo ali, as pessoas presentes nos devocionais, nos cultos, sabe? Então, a gente se apegou e foi difícil, assim, você ficar desanimado com tudo isso, né? Ficar chateado com tudo isso. Claro que muitas coisas interferem, mas foi muita união, e é isso que acontece, é isso que Deus quer, que a gente se mantenha unido e que a gente se anime, né, para não deixar ninguém desanimado, porque isso impede a gente de fazer muitas coisas e de receber muitas coisas também de Deus, né, porque a gente não faz nada. E eu também quero ler Isaías, também li em Isaías, lá tá no, deixa eu ver, Isaías 40, do 25 ao 31. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Então, eu escolhi esse versículo, essa passagem de Isaías, porque a gente tem que focar nisso, né? Deus, ele é dono de tudo, Deus fez todas as coisas, Deus, que nem aqui diz, ele sabe o nome de cada estrela, né? Deus sabe tudo, ele criou tudo, então, de que importa o que as outras pessoas vão falar, ou de que importa o meu medo, de que importa tudo que está ao meu redor que me impede de fazer o que é certo, se Deus está feliz, entendeu? Se a pessoa que fez tudo, se a pessoa que me fez, se a pessoa que sabe explicar todas as minhas dúvidas tá feliz. Então, ele tá ali comigo, sabe? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que se focar nisso. Ele tá ali em todo o tempo, nos ajudando. E o que importa é alegrar ele, né? Nós, como servos de Deus, nós como filhos, temos que alegrar a Deus. A gente tem que deixar de lado a nossa vontade, o nosso medo, para fazer as coisas para ele, né? E eu falo por mim mesmo, eu tenho muita coisa para fazer, todo mundo sabe, mas eu me impeço muito, porque eu tenho medo do julgamento das pessoas. Mas isso que eu li, que eu tirei meu tempo para poder estudar, para poder trazer para vocês, me fez pensar, assim, faz a gente cair na real, né? Porque nada mais importa a não ser alegrar a Deus, né? A não ser trazer alegria para Ele, exaltar o nome dEle. Então eu queria, é bem curto que eu trouxe, né? Mas assim, acredito que tenha vindo de Deus, porque eu me dediquei a isso e é uma coisa que eu creio que está no cotidiano de todo mundo. A gente, que nem aqui diz, né? Que os jovens ficam desanimados, né? As pessoas... Isso é uma coisa que sempre acontece, não importa a pessoa pode ser o mais santo, a pessoa pode ser o pastor, não importa quem seja, o desânimo faz parte da nossa vida.
Então a gente tem que lutar contra isso, porque isso impede muito. E ele alinhado com outras coisas, com medo e outras coisas, impedem demais. E a gente tem que lutar contra isso. Então eu vou orar agora para que Deus possa tocar no seu coração, tocar no coração de todos que estão assistindo, né? E que vão ver, que você seja curado, sabe? Que eu seja curada, que a gente possa confiar em Deus e se apegar na alegria da salvação, que a gente possa se apegar no amor a Jesus, porque por amor a gente faz tudo, né? Então que a gente possa ter mesmo esse coração de fazer, não importando o que vai acontecer, né? Não importando se a gente vai sofrer ou não. Então eu queria orar agora. Senhor, que o Senhor venha tocar em nossas vidas, Senhor, em nossos corações, Pai, na nossa mente, Deus, e venha mudar o nosso comportamento, Senhor. Em nome de Jesus, que a alegria, Senhor, da salvação venha sobre nós, Senhor, o teu amor, Senhor, venha sobre nós, Pai. Que nada possa nos impedir, Senhor, porque a gente tem que fazer as coisas para alegrar o Senhor, Deus. E o desânimo nos impede, Senhor, de realizar coisas que nós queremos, Deus. Né, por medo de tantas coisas que podem acontecer, Pai. Então que o Senhor venha aquietar a nossa alma, o nosso coração, que o Senhor venha com o seu amor sobre nossas vidas, Deus. Que a gente entenda o amor que a gente deve ter por Ti, que a gente entenda o seu sacrifício, Deus, porque isso torna tudo tão mais fácil, Senhor, de fazer as coisas, Pai. Que o nosso coração se encha de alegria, Pai, de amor por Ti, Deus. E que nada mais importe, Senhor, porque a justiça, Senhor, está nas suas mãos, Senhor. A gente pode ser maltratado, a gente pode passar por um monte de coisas ruins, Deus, mas o Senhor vê tudo, Senhor. O Senhor está ali por nós em todo momento. E nada pode nos impedir, Senhor, se o Senhor está com a gente, Deus. Então vem tirando tudo aquilo que foi plantado em nossas vidas, Deus, que nos faz parar, Senhor, ficar paralisado no lugar, Deus. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, Senhor, eu entrego a vida de cada um que está vendo, Senhor, esse devocional, Pai, que eles possam ser tocados por Ti, Deus. Em nome de Jesus, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, através de mim, e não eu, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha convencendo cada coração, Pai, e tocando em cada um, Deus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Então é isso, gente, que eu queria trazer. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar, né? Que o Espírito Santo tenha tocado nas suas vidas e que a partir de agora vocês se apeguem a Jesus, assim, em crer nele quando estiver desanimado, sabe? Sempre se importando com o que ele vai pensar e não com o que os outros vão pensar. Se mantenha firme na palavra do Senhor e busque ajuda, né? Busque ajuda dos irmãos da igreja, né? Esteja sempre unido. A gente tá aí para isso. E é isso, espero que vocês tenham aí um ótimo fim de tarde, né? Um ótimo fim de semana. E que Deus abençoe a noite de vocês, a tarde de vocês. Beijo.